Deus continue abençoando a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos pôr em pé nesse instante. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E sua mãe, como está passando, irmã? Você está passando bem? Marcos, capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 17. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede, né? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino que entrar no reino de Deus. Outra vez aqui, versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguição, e no reino futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Senhor Deus, nosso bendito Pai de misericórdia,
No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, pedimos que o Senhor vivifique estas palavras no nosso coração, Senhor. Que nós possamos sairmos daqui nesta noite melhor que nós temos entrado, Pai. Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, que estas palavras, ó Deus, possam ficar seladas no mais profundo dos nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ter a graça do Senhor de nos desprender de todas as coisas desta vida, Pai. Todas as coisas que não trazem nenhuma edificação para nós. Não deixe nós colocarmos os nossos corações nas coisas deste mundo, porque, Senhor, onde está, Senhor Deus, o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E o nosso tesouro não é neste mundo, Pai. O nosso tesouro é na eternidade. Ajude-nos, Senhor. Tem misericórdia de todos os teus filhos e filhas em todos os lugares, Pai, onde esta mensagem tem sido pregada e está sendo pregada. No nome do Senhor Jesus Cristo, desperta, Senhor Deus, os corações, meu Deus do céu, daqueles que estão tão debilitados na fé, daqueles, meu Deus dos céus, que está deixando ser levado, Deus, pelas coisas deste mundo, meu Deus dos céus, está sendo atraído pelas coisas deste mundo, Pai, e que as coisas espirituais não estão mais chamando a atenção deles, não estão mais, meu Deus dos céus, trazendo estímulo no coração deles, porque as coisas do mundo têm tomado lugar na vida destas pessoas, ó Deus. Tem misericórdia das tuas sementes eleitas na face da terra, pois nós te pedimos estas bênçãos, ó Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus continue abençoando os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Agora, eu estou com a mensagem Abandonando Tudo e nós vamos caminhar dentro desta mensagem. Abandonando tudo. Agora, eu gostaria de pegar este texto para tirar uma pequena mensagem. Algo como abandonando tudo. E então, em alguns instantes, oraremos pelos enfermos. E agora vocês que estão familiarizados com Marcos, capítulo 10, lembre-se do contexto. Apenas Jesus tinha falado anteriormente sobre divórcio e logo depois ele também teve uma experiência muito marcante. Havia um jovem rico que veio correndo até ele. Disse: bom mestre, o que eu poderia fazer para entrar, para ter vida eterna? E ele disse: guarda os mandamentos. O jovem disse: eu tenho feito isso desde minha mocidade, ou desde minha juventude. Ou quais mandamentos? E ele lhe disse: quais eram? E ele disse: eu fiz isso desde minha mocidade. Ele disse: mas uma coisa te falta. Se você quer ter a vida eterna, seja perfeito. Então, venda tudo que você tem, dê aos pobres, pegue sua cruz e siga-me. Imagino que o quanto que as pessoas estão apegadas às coisas deste mundo, principalmente nesta época agora de Copa do Mundo, que é ainda pior do que o carnaval. O apego das pessoas a isto. As pessoas viajam de um país para o outro, claro que são pessoas de melhores poder aquisitivo, mas viajam de países para outro país, acompanhando a Copa do Mundo. Termina aquele jogo naquele local, vai jogar em outro lugar e dali já parte para o outro. Tem pessoas que acompanham todos os jogos.
Pense bem nisso. E aqueles que não podem, e as arquibancadas em um tempo como este, está ali, são 50, 60 mil torcedores. Pense bem. E aquelas pessoas que ficam em casa, estão com seus olhos na tela da televisão, dos celulares, do tablet, e assim sucessivamente nos computadores. Tem pessoas que se reúnem em uma casa, são amigos, tem vários amigos que se reúnem em uma casa para assistir o jogo junto. E ali, quando acontece algum gol, por exemplo, falta pouco a estourar o tímpano dos ouvidos um do outro dentro de uma casa, de tão alegre, de tão empolgado que ficam, com um time jogando lá para o Japão afora, lá para o Iraque afora, Estados Unidos, está entendendo? E eles aqui entram tanto no espírito que eles gritam, explode de gritos, está entendendo? Quer dizer, o coração deles estão tão apegado, e por que não dizer que muitos cristãos deixam até mesmo de ir à igreja, principalmente quando se trata da Copa do Mundo sendo jogada no Brasil, por exemplo. Quando o Brasil está envolvido, não precisa ser no Brasil, não. Quando o Brasil está envolvido. Tem pessoas cristãos que deixam até de vir à igreja. Não estou dizendo que isso esteja acontecendo aqui, mas há casos de pessoas que até deixam de ir à igreja por causa do jogo. Imagina que espírito mais baixo que existe. Agora, se acontecer o arrebatamento, será que vai no arrebatamento essas pessoas? Quando Jesus está pedindo para a sua igreja abandonar tudo, não é abraçar tudo, mas abandonar tudo para seguir a Jesus. Irmãos, haverá muita decepção naquele dia. Nós reconhecemos que haverá mesmo muita decepção naquele dia. Está entendendo? As pessoas se apegam a coisa, deixam de estar num culto como este para qualquer outro tipo de coisa. Não precisa de ser para jogo, não. Pode ser para outras coisas, outros tipos de coisas, festinhas e assim por diante. E não tem empolgação com a palavra de Deus. Isso é porque o Espírito Santo não está ardendo dentro destes corações. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. O Espírito de Deus dá liberdade para o povo de Deus. Então vejamos muito atentamente. Vamos continuar com esse jovem um pouco. Apenas por alguns momentos. Antes de entrarmos no texto propriamente para dar um pouco de contexto. Agora, vejam. Aquele jovem foi convidado a abandonar tudo, mas ele se recusou a fazê-lo. E às vezes, se nós concentrarmos em prosperidade e riquezas e assim por diante, teremos sucesso. Mas este jovem era um jovem bem-sucedido. E ainda não tinha vida eterna. Pense bem nisso. Então, às vezes, sucesso nem sempre significa que Deus está abençoando o seu lar, que Deus está abençoando a sua vida, porque está sendo bem-sucedido financeiramente, está conseguindo conquistar muitas coisas, muitos objetivos. Nem sempre isto é a vontade perfeita de Deus, nem sempre isto é bênção de Deus. Mas vamos segui-lo. Nós o encontramos aqui, agora em sua juventude, jovem, talvez um sujeito bonito, jovem bem vestido. A Bíblia diz que Jesus o amava. Ele devia ter uma boa consciência, boa eterna. Ele devia ter algo muito bom, ou ele nunca ganharia a admiração do Senhor Jesus.
certamente ele era um excelente religioso. Porque quando Jesus olhou para ele, ele o amou. Ele devia ter uma expressão gentil e um olhar agradável, um cavalheiro limpo, um jovem de aparência correta. E ele caminhou até Jesus, talvez pensando com sinceridade, disse: eu gostaria de saber o que eu poderia fazer para ter vida eterna. Deixar tudo o que ele tinha para ter vida eterna. Aí estava o dilema. Aí está o dilema. Se era capaz de fazê-lo, abandonar tudo para seguir Jesus. E esse dilema está diante de cada um de nós. Pense bem, que coisa tremenda. E esse dilema está diante de cada um de nós. E Jesus realmente pediu a ele para abandonar tudo o que ele tinha, tomar sua cruz e segui-lo. Porque seguir Jesus, você não consegue seguir Jesus sem tomar a sua cruz. É cruz. É abandonar tudo, mas sabendo que terá tudo. Está entendendo? E aquilo não é simplesmente o tanto que você tem nesta vida. Nesta vida, 100 vezes tanto. E ainda assim, na vida futura, a vida eterna. Existe coisa melhor do que ter a vida eterna? Não, irmãos. Não existe nada neste mundo que possa se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Em 1 Coríntios, capítulo 15, creio que no versículo 19, no versículo 19 mesmo, Paulo diz uma coisa tremenda, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele diz assim: se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não podemos estar esperando em Cristo só nessa vida. A nossa luta, a nossa renúncia de tudo deste mundo é porque nós cremos que nós teremos muito mais com Ele do outro lado. Só de você pensar em morar, se tornar um jovem de seus 20 a 22 anos de idade, novamente, sem nunca mais ter uma enfermidade, sem nunca mais ser contaminado com nada, sem nunca mais ser decepcionado com coisa alguma, decepções uma atrás da outra, como nós temos aqui, mas quando estivermos na eternidade, não, você não terá esse tipo de coisa. Então, Jesus se virou e disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Agora, você acha que esta riqueza significa simplesmente riquezas financeiras, dinheiro, fazenda, casas, carros? Não. Existem pessoas que não têm nada disso e não entrarão no reino de Deus. Porque está com seus corações presos às coisas tão banais, tão pequenas, tão insignificantes. E as pessoas ainda continuam presas a estas coisas. Então Jesus se virou e disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Para os homens é impossível. Mas, ele disse, mas não para Deus, foi a resposta de Jesus para os seus discípulos. Porque eles pensaram assim: quem poderá salvar-se? Ele disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Vamos seguir esse jovem governante.
A próxima vez que o encontramos, na Bíblia, assim que ele rejeitou a oportunidade de seguir Jesus, quando lhe foi proposta de forma tão dura. Vejam, às vezes queremos nos agarrar a tudo o que podemos agarrar e só depois seguir Jesus. Mas a coisa é o contrário. Mas às vezes Jesus quer que que nós nos libertemos de tudo, não é abraçamos a tudo, não é segurar em tudo, mas pelo contrário, Jesus quer que nós nos libertemos de tudo, de tudo. Não deixar que nada neste mundo possa atrair a nossa atenção. E então coloquemos as duas mãos nele, em Jesus. Às vezes pensamos que só porque temos o controle. O irmão Brana faz menção aqui das suas duas filhinhas, quando ele chegava em casa e elas vinham correndo. E sentavam, uma era mais esperta do que a outra, sentava no seu colo e ficava criticando a outra, dizendo, eu tenho o papai todinho. E a outra ficava com a carinha triste, ele pegava ela, trazia ela e punha na sua coxa do outro lado, ficava com as duas no colo, e ali uma ficava olhando para a outra assim, e criticando uma a outra. Um porque chegou primeiro, eu tenho o papai todinho, você tem o papai todinho, mas o papai é todo meu. A outra dizia. Quer dizer, elas queriam o papai só para ela. Este jovem rico, ele não se entregaria a Cristo. 69. Parágrafo 69 da mensagem Abandonando Tudo. Este jovem rico, ele não se entregaria a Cristo. E então ele foi embora. E descobrimos mais tarde que ele tinha prosperado tanto, até que seus celeiros estavam tão cheios, até ao ponto que ele disse, alma, descanse. Oh, ele tinha prosperado em tudo. Ele não quis seguir a Jesus, mas Jesus não impediu, Jesus não tirou sua riqueza e nem impediu que ele prosperasse ainda mais. Porque Jesus sabia qual era o seu fim. Ele já tinha ali cruzado a linha da misericórdia. Está entendendo? Estava ele a um passo do reino. Mas seu coração estava apegado às coisas desta vida. Então, até que seus celeiros estavam tão cheios, até o ponto que ele disse, alma, descanse. Oh, ele tinha prosperado em tudo. Ele tinha tanto. Ele não precisava de nada, Mas algo aconteceu. Na próxima vez que ouvimos, ele levantou os olhos no inferno. Que coisa terrível. Ele levantou seus olhos no inferno. Meu Deus do céu. E viu o mendigo Lázaro, que por sua vez na terra comia das migalhas que caía da mesa do rico. Pense bem que coisa terrível. E agora ele ali no inferno, olhando ao longo ao mendigo Lázaro no seio de Abraão. Isso foi porque ele não estava disposto a abandonar tudo para seguir o Senhor Jesus. Irmãos, da mesma forma que aconteceu com esse mancebo de qualidade, acontecerá com centenas e milhares de pessoas no mundo. Não importa quem seja eles, se não estão dispostos a abandonar tudo por amor a Jesus, para seguir a Jesus, vai ficar para trás. Oxalá alguns destes ainda gritam em tempo
e clame por misericórdia, ainda que passe pela grande tribulação e apareça na condição de virgens nesse do outro lado, como salvo. Está entendendo? Tendo que enfrentar o grande julgamento do trono branco. Mas, segundo o que nós conhecemos da palavra, na maioria vai cair na mesma condição do mancebo de qualidade. Inferno. Tem muitas pessoas que não estão ligando com muita coisa hoje, não, pensando assim, se eu não for no arrebatamento, eu tenho certeza que, nem que seja como virgens nessa, eu vou chegar do outro lado. Meu Deus do céu. O irmão Branda vem e diz assim, Senhor, quer me parta pelo meio, quer me pique os pedaços, mas não deixa eu estar aqui quando o Espírito Santo não estiver. Ele quis, o irmão Branda quis simplesmente trazer alguma coisa assim, que poderia assim, simbolizar o que seria na grande tribulação. Ele diz que, na visão dele, seria como você ir ao dentista e arrancar todos os seus dentes de uma só vez, sem anestesia. Imagine, então, o que será essa grande tribulação para pessoas conhecedores da mensagem, crentes da mensagem, dizer, se eu não for no arrebatamento, pelo menos como virgem nessas eu vou. Deus tenha misericórdia destas almas, porque até mesmo pessoas que fazem parte da virgens nessas, eles estão lutando para viver o que eles creem. Se não farão parte, porque não foi preordenado, não foi predestinado por Deus para participar, para entrar na vida, na primeira ressurreição. Mas pelo menos lutando com tudo que eles podem, está lutando. Não é as pessoas que cruzam o braço e para eles tanto faz como fez, não. Está entendendo? Tem pessoas que estão pisando na mensagem com sapatos de cravos. Então, quando isso aconteceu, e o jovem governante não quis abrir mão do que tinha para seguir Jesus, Pedro deve ter percebido, acredito que foi ele quem fez a observação ou fez a pergunta e disse, agora, nós abandonamos tudo, Senhor. Nós abandonamos tudo. Quer dizer, nós abandonamos até as nossas redes, nossa profissão. Nós abandonamos, deixamos nossos pais. Eu deixei meu pai lá tomando conta do barco e saí atrás do Senhor para seguir-te. E que recompensa eu vou ter com isso, em outras palavras? Veja o que fizemos. Deixamos nossos lares, deixamos nossas famílias, deixamos nossas terras, deixamos tudo que tínhamos para te seguir. Começou a ficar claro para ele. Talvez ele tivesse se deixado levar pelo trabalho, às vezes tinha deixado de se ocupar muito pelo trabalho, pelos afazeres desta vida, não tinha muito tempo para seguir Jesus. Mas, no entanto, quando Jesus disse, segue-me, ele abandonou tudo. Ele deixou tudo. Quantas pessoas têm tempo para tudo nessa vida, mas não tem tempo nem de vir à igreja ouvir a palavra no domingo. Não pode. Está ocupado demais. Não tem tempo nem mesmo de ler a Bíblia de manhã para fazer uma oração. À noite, pela mesma forma. Corre atrás de uma coisa, de outro, mas não tem tempo nem para dialogar um pouquinho com os seus filhos. Então Pedro, aquilo clareou um pouco assim,
Às vezes ele estava incomodado, estava muito ocupado com seus trabalhos, observando, tivesse se deixado levar pelo trabalho. Observando Cristo e assim por diante, que ele nunca tinha se dado conta que ele tinha deixado seu lar, ele tinha deixado sua família, ele tinha deixado seu pai, sua mãe, ele tinha deixado tudo o que tinha para seguir Jesus, mas é exatamente isso que Deus quer, irmãos. Mas é exatamente isso que Deus quer, abandonar tudo e segui-lo. Segui-lo. Não deixa nada te prender, te roubar o seu tempo. Essa é a exigência de Deus, não é minha. Não é de William Branham. É a exigência de Deus. Nós temos que fazer isso também. Às vezes, temos que abandonar nossos próprios pensamentos. Se nossos pensamentos sobre qualquer coisa são contrários à palavra de Deus, temos que abandonar nossos próprios pensamentos e seguir Jesus. Porque Ele é a palavra. E a única maneira de segui-lo é seguir sua palavra. Obedecer a sua palavra. E o pedido de Deus é o pedido de Deus. E a exigência de Deus é que abandonemos tudo e o seguimos. Mas, ao fazer isso, descobrimos, às vezes, que temos que abandonar nossos amigos. Pense bem nisso. Nem toda amizade você pode mantê-la. O Mombrano faz menção da saída de Israel do Egito, que ali dentro, para as pessoas que tinham revelação do sangue, revelação daquele sinal no umbral das portas, o Mombrano faz menção que ali algumas amigas podiam chegar e falar: oi, Joana, ô, Pachita, vem aqui, nós vamos ter uma festa tremenda nesta noite. Vem conosco, senhor, não perde isso, não. E ela, de lá de dentro, respondia: não posso, não vou, estou sob o sinal. O anjo da morte passará à meia-noite, é nessa noite. Não é depois, não. O anjo da morte, em outras palavras, não vai nem esperar o dia amanhecer, não. À meia-noite, o anjo da morte estará passando em toda a terra do Egito. E só vai escapar o primogênito onde estiver o sangue aplicado. Então, nada atraía a atenção das pessoas que tinham revelação do sangue naquele dia. Irmãos, nada pode atrair a atenção das pessoas que têm um sinal na sua vida hoje. O Espírito Santo ardendo dentro de você. Não tem como você ser atraído por essas coisas banais do mundo. Isso não passa de um lixão. É hora de nos desprender de tudo, lançar tudo fora e aplicar o nosso coração diretamente ao Senhor da glória. É hora de se prender a nada. Não é hora de deixar um dia domingo como esse, a menos que você está na cama, está hospitalizado, ou está no trabalho. Deixar um domingo desse sem cultuar a Deus. As pessoas precisam de se conscientizar dessas verdades. Ninguém está fazendo favor para os pastores de deslocar de seus lares para vir à casa de Deus para ouvir esta mensagem. Não! Cada um de nós estamos aqui no nosso posto do dever porque nós precisamos, nós temos necessidade de Deus. Nós temos desejo de ter mais companheirismo com Ele, de estarmos mais próximos dEle.
Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Meu Deus do céu. Aleluia. Então, muitas vezes, isso é uma coisa difícil. Você tem que deixar amigos. Abraão teve que deixar tudo para trás. Quando Deus mandou, sai dessa terra, no meio dessa parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai de sua terra e do meio de sua parentela, quanto mais de meio de amigos, entre aspas, amigos mundanos. E muitas vezes para fazer isso, você tem que deixar amigos. Muitas vezes isto é uma coisa difícil de fazer. Agora, muitas pessoas, quando elas veem a Cristo pela primeira vez e são cheias do Espírito, talvez as mulheres haviam algum tipo de festa a que elas iam toda noite, onde elas estavam jogando um certo tipo de jogos com a vizinha, familiarizada com todos os vizinhos e assim por diante, e pertencem a certa sociedade na vizinhança, e elas jogam um tal de brunco, e essas mulheres, vocês sabem, vão dizer algo sobre isso, elas não vão entender, mas ainda assim, você tem que abandonar essas coisas se querem seguir a Jesus. Se querem seguir a Jesus, tem que abandonar esta coisa que é chamada de Copa do Mundo. O próprio nome já diz tudo, é Copa do Mundo. E você não é do mundo, nós não somos do mundo. Copa do Mundo. Você não pertence ao mundo. Você tem que abandonar essas coisas. Porque não é certo apostar, jogar cartas, e você tem que abandonar isso se você segue a Cristo. Tem que abandonar isso se você segue a Cristo. Às vezes as mulheres em nossas igrejas que estão acostumadas a usar roupas imorais, isto quando chegam as novas convertidas, tem muita dificuldade, depois que você está mais alicerçada, aí a coisa melhora, seja mais difícil, você se entrosa mais. Mas quando chega naquele momento que você chega, que a pessoa chega, já está tão acostumado com tudo, com ter lixo lá, e não consegue se libertar de uma vez, porque a libertação vem através da palavra. Vós estáis limpo pela palavra que ouviste. Então, através da palavra que as pessoas vão se libertando, se limpando. Mas às vezes estão acostumadas a usar roupas imorais, como shorts, e esses macacões. E a Bíblia diz, é uma abominação a Deus. Deuteronômio, eu creio que é o capítulo 5, versículo 22. Ou 22, versículo 5, mas eu creio que é 5, versículo 22. Que é uma abominação diante de Deus, aos olhos de Deus, para uma mulher usar roupas que pertencem a homens. É uma abominação aos olhos de Deus. Abominação é uma coisa fétil às narinas de Deus. Que uma mulher vista tal coisa. Mas imagina a dificuldade para uma pessoa recém-chegada que está vindo diretamente do mundo. De início, principalmente. Se ela foi chamada pelo Espírito Santo, ela vai suportar. Ela vai dar a volta por cima. Ela vai vencer.
Mas se ela veio apenas para satisfazer papai, titia, vovó, vai voltar atrás. Tem que vir chamada pelo Espírito Santo. Porque vai enfrentar o mundo, vai enfrentar o diabo cara a cara. Mas não existe coisa mais preciosa do que isso. Ser odiado pelo diabo. Ela não importa o que ela pense. Ela tem que abandonar isso. Às vezes, encontramos mulheres quando elas entram no caminho e são salvas, elas estão acostumadas a cortar o cabelo. E elas querem ser populares, como o resto do mundo, mas elas descobrem é uma coisa difícil, porque elas vão te chamar de antiquada. Sempre que você for se vestir como uma cristã, você vai ser zombado, vai ser criticada. Vão te chamar de antiquada, mas você tem que abandonar tudo para seguir a Jesus. Temos que abandonar tudo para seguir a Jesus. Tem pessoa que não consegue marchar, ir avante. Quando as críticas começam, quer dividir parte para Deus e parte para o diabo. Não consegue viver lá fora, nos colégios, lá na faculdade, lá na rua, no emprego. Está entendendo? Tem que viver lá como o mundo vive. Aí, quando vai na igreja, tem uma roupa mais própria para a igreja. E se o arrebatamento acontecer quando você está lá naquela condição? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Nós temos que estar como virgens prudentes, com azeite nas nossas lamparinas. Mas você tem que abandonar tudo para segui-lo. Parágrafo 76. Jesus disse, ou melhor, a Escritura diz, aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele, certo? É preciso abandonar tudo. É preciso abandonar tudo. Lá, quando você está disposto a abandonar tudo e segui-lo, então, se permanecerem em mim, diz Jesus, e minha palavra permanecer em vós, pedirão o que quiser e isso vos será feito. Tem que estar em mim, minhas palavras têm que estar em vós. A minha palavra em vós, pedirão o que quiserdes e isso vos será feito. Mas você não pode seguir sabendo que essas coisas são erradas. Essas coisas são erradas. O beber, o fumar, o mentir, o adulterar, o vestir roupa de homem, o cortar o cabelo por causa das mulheres. E as pessoas se prendem por causa de vícios. Coisa tão banal. Deus teve misericórdia de mim. Quando Ele me chamou e fez uma limpeza. Era difícil para eu conseguir parar com aquela porcaria do cigarro, por exemplo. Mas, no entanto, Deus me libertou. Deus me libertou de uma vez. Foi uma limpeza. Pela graça de Deus, em torno de 46 anos, parei por aí, 47 anos, mais ou menos. E, no entanto, por misericórdia de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus. Então, quantas pessoas têm lutado e não têm conseguido? Quantas pessoas já teve caso de pessoa
trazer o seu dízimo e depois me pedir o dízimo de volta. Está entendendo? E a situação é crítica até hoje. Até hoje. Infelizmente, nunca conseguiu tomar posição. A Bíblia é contra isso. Jogar cartas, fumar, cigarros, beber, usar roupas imorais. Então, alegar ser um cristão, se esse espírito em você não condena isso, então há algo errado com o espírito que está em você. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Nossa Deus. Porque o Deus que escreveu a palavra é a palavra. E a palavra está em você. Então Deus está em você. E ela o condena isso. A palavra condena. Tem que fazer isso. E se não fizer isso, você está sendo enganado. Como o Espírito Santo pode escrever algo e você se vira e faz contrário ao que a palavra está dizendo. E diz que o Espírito Santo está guiando você? Não pode ser o Espírito Santo, mas sim outro espírito. Você está enganado. É forte, mas é verdade. Né? E nós amamos a verdade, não é isso? Amém? Amamos a verdade. Então você não pode fazer isso. Então, fumar cigarro, beber uísque, jogar cartas, cortar cabelos, usar shorts, todas essas coisas, todas essas outras coisas são erradas, pecaminosas, erradas. E você nunca chegará a lugar nenhum até parar com isso. Até parar com isso. Graças a Deus. Foram abençoados por Deus? Eu fui abençoado por Deus nesta noite, com esta mensagem. Mensagem abandonando tudo. Eu parei no parágrafo 78, para dar sequência no 79. Graças a Deus. Vamos, então, nos pôr em pé nesta hora e vamos, então, orar a Deus. Agradecer a Deus por este momento maravilhosíssimo. Irmão Fábio, você pode vir aqui fazer uma oração? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Tem dado a sua porção para cada um nessa noite. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amado Pai Celestial, Sim, nós Jesus. te agradecemos, Senhor. O Senhor tem falado aos nossos corações. Sim, meu Deus dos céus. Ó Senhor, somos muito gratos, Senhor, por o Senhor ainda falar conosco. Amém, Jesus. Afinal, o Senhor nos ama, Senhor. O Senhor está nos preparando para o rápido. Amém, Jesus. Senhor, cada dia nos ensina, Pai, como Sim, meu Deus dos céus. abandonando todas as coisas para servir o Senhor. Verdade, Deixe, Pai, que Jesus. nosso amor fique preso a nada nesse mundo. Sim, meu Deus dos céus. Mas que nosso amor esteja totalmente, Deus, preso em Ti, Senhor. Amém, Jesus. Nosso amor seja, ó Deus, ligado somente a Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu. E que o Senhor possa, Pai, continuar derramando Tuas bênçãos sobre a Tua igreja. Sim, meu Deus do céu. Ó Deus, dando saúde, dando paz para cada um, Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, que cada um de nós venhamos ser mais Aleluia, Senhor. nós possamos, Senhor, ter mais culto doméstico em nossas casas. Amém, Jesus. Possamos orar mais, ler mais. Amém, Jesus. Amém, Possamos Jesus. estar mais na Tua presença, Senhor. Sim, meu Deus do céu. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te
Te agradecemos, Senhor, e peço que o Senhor leve cada um em paz Amém, para o Jesus. seu lar, para a sua casa. Sim, meu Deus Que do o Senhor céu. nos dê, Pai, uma ótima semana. Amém, Jesus. Que nós possamos todos os dias, Pai, ao levantarmos, Oh, Deus dizer vivo. como Davi, deitei a dormir, acordei porque o Senhor me sustentou. Amém, Nós Jesus. estamos lembrados, Senhor, todos os momentos de nossas vidas. Sim, todos meu os Deus minutos, do céu. cada segundo de nossa vida, que o Senhor esteja em primeiro lugar, Pai. Amém, Que Jesus. o teu nome seja exaltado em nossa vida a cada dia. Sim, Em Senhor. nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Leva Jesus. todo em paz para a sua casa. Sim, meu Deus do céu. Conduza cada um ao seu lar, Amém, com paz e Jesus. segurança. Louvado Leva seja boa semana para Deus. todos, ó Pai, em nome do Senhor Sim, Jesus. meu Deus do céu. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Deus continue abençoando a todos, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus leva em paz cada um de vocês. Deus te abençoe.